Existe uma dor silenciosa que só quem trabalha duro e tem fé conhece. Uma dor que não aparece nas conversas públicas. Uma dor que raramente é admitida. É a dor de fazer tudo certo e ainda assim não avançar. A pessoa acorda cedo, trabalha muito, é honesta, cumpre suas obrigações, tem fé, ora, acredita. Mas, ano após ano, a vida financeira permanece no mesmo lugar. Não há sobra, não há tranquilidade, não há sensação de progresso. E então surge uma pergunta perigosa, quase proibida. Por que eu trabalho tanto? Tenho fé, e mesmo assim nunca prospero. Muitos engolem essa pergunta com culpa. Outros a reprimem com frases prontas. Mas a pergunta continua ali, silenciosa. Napoleon Hill observou esse fenômeno repetidas vezes. Ele estudou pessoas profundamente religiosas, disciplinadas no trabalho, corretas no caráter e financeiramente estagnadas. E ele chegou a uma conclusão dura, porém libertadora. Fé e esforço não substituem direção, estrutura e princípio. Não há nada de errado com a fé. Não há nada de errado com o trabalho duro. O problema está em acreditar que essas duas coisas, sozinhas, são suficientes. Essa crença é confortável, mas é falsa. O mundo não recompensa intenção, recompensa alinhamento com leis. A Bíblia nunca prometeu prosperidade automática para quem apenas crê. Ela sempre falou de sabedoria, mordomia, diligência e entendimento. Napoleon Hill dizia que a vida responde a princípios aplicados com constância, não a sinceridade isolada. Trabalhar muito não garante prosperidade. Garantir prosperidade exige trabalhar do jeito certo. Aqui está o primeiro ponto que trava muitas pessoas de fé: confundir sacrifício com estratégia. Muitas pessoas acreditam que sofrer mais significa merecer mais, que quanto mais se esforçam, mais perto estão da recompensa. Mas a realidade não funciona por compensação emocional. Funciona por causa e efeito. Sofrer não constrói patrimônio. Aprender com o sofrimento, sim. Trabalhar muito em algo que não cresce, não escala e não gera valor crescente apenas consome energia. Napoleon Hill observou que pessoas de fé costumam aceitar trabalhos e situações sem questionar direção, crescimento ou propósito, acreditando que Deus vai honrar. Mas Deus honra princípios, não desorganização. A Bíblia fala de multiplicação a partir do que é bem administrado, nunca a partir do que é apenas sacrificado. Outro erro comum é a culpa em prosperar. Muitas pessoas de fé carregam uma crença silenciosa de que prosperidade pode afastá-las de Deus, de que ganhar dinheiro demais pode corromper o coração. Então, inconscientemente, elas se mantêm em níveis seguros de escassez. Elas trabalham muito, mas travam no crescimento. Napoleon Hill chamava isso de autossabotagem moral. A pessoa não se permite avançar porque associa avanço à perda de virtude. Mas a Bíblia nunca glorificou a pobreza. Ela alertou contra o apego. Existe uma diferença enorme entre ser humilde e viver sem competência financeira. Humildade é postura interna. Pobreza não é virtude. Outro ponto crítico: pessoas de fé costumam confundir contentamento com acomodação. Contentamento é paz interior. Acomodação é desistência de crescer. A Bíblia ensina contentamento e diligência. Napoleon Hill ensinava gratidão e ambição direcionada. Quando alguém usa a fé para justificar estagnação, algo está desalinhado. Trabalhar muito sem prosperar também revela a ausência de visão clara. Muitas pessoas de fé trabalham onde aparecem oportunidades, não onde existe construção. Elas reagem à necessidade imediata, pagam contas, apagam incêndios, mas não constroem um plano de longo prazo. Sem visão, todo esforço vira apenas manutenção da sobrevivência. Napoleon Hill foi categórico. Riqueza começa com propósito definido. Sem propósito, o dinheiro entra e sai. Sem propósito, o trabalho cansa e não constrói. A Bíblia diz que onde não há visão, tudo se perde. Outro fator profundo é o medo de se posicionar. Pessoas de fé tendem a evitar conflito, evitar negociação, evitar cobrança justa, evitar pedir o que merecem.
Elas confundem bondade com passividade. Mas passividade não é virtude, é abdicação de responsabilidade. Napoleon Hill observou que pessoas que não se posicionam financeiramente acabam sendo exploradas, não por maldade dos outros, mas por falta de limites próprios. Trabalhar muito e nunca prosperar muitas vezes é resultado de nunca dizer não, nunca ajustar preço, nunca exigir valor justo, nunca mudar de rota. A Bíblia ensina mansidão, não submissão cega. Outro erro silencioso, a ausência de educação financeira consciente. Muitas pessoas de fé evitam estudar dinheiro por acreditarem que isso não é espiritual, que Deus proverá. Mas ignorância nunca foi virtude espiritual. A Bíblia fala de sabedoria. Napoleon Hill falava de conhecimento organizado. Quem não entende dinheiro é controlado por ele. Trabalhar muito sem saber administrar é como encher um balde furado. Outro ponto crítico é o uso emocional do dinheiro. Muitas pessoas trabalham duro e usam o dinheiro como compensação emocional. Compram para aliviar cansaço, gastam para se sentir recompensadas. Isso cria ciclos de esforço e desperdício. Napoleon Hill dizia que dinheiro gasto para preencher vazios nunca gera segurança. Guardar, investir e planejar exigem maturidade emocional. Sem isso, ganhar mais apenas aumenta o estresse. Outro fator comum é a dependência excessiva da renda ativa. Pessoas de fé costumam acreditar que trabalhar mais horas resolverá o problema, mas isso tem limite físico. Trabalhar muito sem construir fontes de crescimento, margem ou estrutura, mantém a pessoa presa ao tempo. Napoleon Hill ensinava que prosperidade real exige que o dinheiro trabalhe junto com você. A Bíblia fala de multiplicação, não de exaustão. Outro ponto importante. Pessoas de fé muitas vezes carregam lealdades invisíveis ao passado. Lealdade à família, à história, à origem. Elas têm medo de crescer demais e se afastar. E inconscientemente se sabotam. Napoleon Hill dizia que apego emocional ao passado é um dos maiores bloqueios ao progresso. Crescer não significa abandonar valores. Significa ampliar capacidade. Outro erro é confundir fé com espera. Esperar sem agir não é fé, é adiamento. Fé verdadeira sustenta a ação disciplinada. Não substitui ação. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Napoleon Hill dizia que pensamento sem ação é delírio. Trabalhar muito sem direção é agir sem estratégia. Orar muito sem decidir é esperar sem responsabilidade. Outro fator decisivo, a ausência de sistemas. Pessoas de fé confiam demais na boa intenção, mas boa intenção não organiza finanças. Sem sistemas claros de controle, reserva, construção, proteção, o dinheiro nunca cresce. Napoleon Hill afirmava que hábitos vencem intenções. A Bíblia reforça a perseverança como prática diária. Outro ponto doloroso. Muitas pessoas de fé acreditam que prosperar exige passar por cima dos outros. Isso é falso. Prosperidade saudável vem de resolver problemas, servir bem e gerar valor. Mas isso exige aprendizado, posicionamento e decisão. Trabalhar muito sem aprender a gerar valor crescente mantém qualquer pessoa estagnada. Outro erro comum é a aversão ao risco consciente. Algumas pessoas de fé confundem prudência com paralisia e deixam de avançar por medo. Mas medo não é prudência. Napoleon Hill dizia que todo avanço exige risco calculado. A Bíblia fala de agir com sabedoria, não de não agir. Trabalhar muito e nunca prosperar é muitas vezes o resultado de evitar decisões difíceis por tempo demais. Se você juntar tudo isso, a verdade aparece com clareza. Pessoas de fé não ficam estagnadas por falta de fé. Ficam estagnadas por falta de visão, falta de estratégia, culpa em prosperar, medo de se posicionar, ausência de educação financeira, confusão entre humildade e passividade, e nada disso é espiritual. A boa notícia é que tudo isso pode ser corrigido. Quando a fé passa a sustentar disciplina, planejamento e aprendizado, algo muda.
o trabalho deixa de ser apenas esforço e passa a ser construção. A fé deixa de ser espera e passa a ser direção. Napoleon Hill dizia que sucesso verdadeiro é a harmonia entre valores internos e ações externas. A Bíblia reforça que sabedoria aplicada gera fruto. Se você trabalha muito, tem fé e não prospera. Não se condene. Provavelmente você apenas aprendeu um modelo incompleto. E modelos incompletos geram resultados incompletos. A libertação começa quando você entende que fé não substitui competência, trabalho duro, não substitui estratégia, bondade, não substitui posicionamento. Você pode ser espiritual e próspero, pode ser correto e estratégico, pode ter fé e direção. Quando isso se alinha, o esforço começa a gerar fruto, não de um dia para o outro, mas de forma consistente. E então, pela primeira vez, trabalhar muito deixa de ser peso e passa a ser progresso. Esse é o ponto onde a prosperidade começa a fazer sentido. E é exatamente aí que muitas pessoas de fé nunca chegaram, não por falta de Deus, mas por falta de entendimento.